Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E nosso tema de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre um ponto que você não pode negligenciar na sua operação para que você consiga bater a sua meta. E esse ponto é uma forma que você tem de garantir que você consiga bater as suas metas na logística. E antes de começar a falar sobre esse tema, eu só queria deixar um aviso para vocês que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema de hoje, eu vou abrir para perguntas e eu vou responder a sua pergunta no final da live. Então, o que eu peço para você? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anota aí no caderno, anota em algum lugar e no final da live você coloca aqui que eu vou responder. Eu não respondo durante a live porque eu não consigo acompanhar as perguntas, senão na hora que eu estou falando com vocês sobre o tema, acaba perdendo a linha de raciocínio, combinado? Então no final da live, guarda a tua pergunta que eu vou responder para você, tudo bem? Então vamos lá, então vamos começar o tema de hoje, que é uma forma de você garantir que as suas metas na logística sejam batidas. Vamos lá, sem dúvida quando a gente está na logística, uma das grandes coisas que a gente tem que fazer, né, é conseguir atingir um resultado diferenciado. Quando você consegue atingir um resultado diferenciado, já é um baita de um desafio vencido. A gente não consegue, como que eu posso dizer, a gente não consegue, a sensação de vitória, né? Quando você consegue atingir um resultado diferente, quando você coloca a sua operação num novo patamar, ela é fantástica. E o desafio, quando você consegue superar aquilo, é realmente um desafio, é fantástico, né? Você vencer aquele desafio. Então não tem dúvida alguma que você colocar a sua operação em um nível superior de resultado, batendo as metas que foram ali estabelecidas pela empresa, já é um baita desafio vencido. Não tenho dúvida disso. E tão desafiante quanto você atingir um outro patamar operacional, é o quê? É você conseguir manter a sua operação neste novo patamar. Você já deve ter ouvido falar que tão difícil quanto você chegar em uma determinada posição é você se manter nessa posição. Não é fácil. E a partir do momento que você rompe aquela barreira, né? Aquela barreira que até então ela era intransponível, porque ninguém tinha antes conseguido ultrapassar. Antes de você conseguir passar aquela barreira, antes de você conseguir bater aquela meta, botar um outro patamar na sua operação, parecia algo impossível. E você conseguiu fazer isso. E quando você consegue fazer isso, você vai começar uma nova jornada na sua operação. Por quê? Essa nova jornada ela vai ser tão desafiante quanto a anterior. E ela vai consistir em você exatamente conseguir garantir que os resultados que foram atingidos sejam agora mantidos. Então, quando você trouxe a sua operação para um novo nível, você trouxe a sua operação para um outro patamar operacional, com resultados superiores aos anteriores. Agora você vai ter uma próxima etapa. E essa próxima etapa vai ser você manter a sua operação naquele novo nível. Por quê? Os números anteriores, os números operacionais que você tinha antes ali no seu dia a dia, naquela atividade, esses números já não vão ser mais considerados nas análises. Já vai fazer parte do passado. Então a empresa vai estar o tempo inteiro querendo o quê? Que você continue melhorando a sua operação, que você continue melhorando o seu resultado. E a partir de agora, tudo que for analisado em relação à sua operação já vai ser com esse novo número, nesse novo patamar. Então, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. A partir do momento que você ultrapassou uma barreira operacional, você conseguiu chegar num resultado que antes parecia impossível. Agora aquela passa a ser a sua nova régua, que a gente costuma dizer. Você vai começar a ser medido por aquele novo resultado. Então, nesse momento, esquece o que você já fez no passado. Agora você vai ter que garantir que o que você fez seja sustentável. E você pode ter certeza do seguinte, que você chegar num novo patamar, nesse novo patamar de operação que você chegou, através dessa meta que foi atingida, e que agora você se encontra, esse patamar ele vai ser temporário. Por quê? Porque você vai ser sempre desafiado
a chegar num outro nível, a estar sempre melhorando a sua operação. Então, temporariamente, você vai estar nesse nível que você atingiu. E agora você vai ser desafiado para ir para um próximo passo. E o que vai ajudar você a garantir que esses novos resultados que você atingiu, que esses novos resultados, que eles sejam mantidos? O que garante que você consiga realmente fazer isso? O seguinte, você precisa ter um procedimento operacional padrão. Você ter um procedimento operacional é uma excelente forma para que você consiga garantir que os resultados sejam mantidos. E a partir do momento que você consegue garantir que os resultados sejam mantidos, você, consequentemente, você vai garantir o quê? Que você consiga bater as suas metas na logística. E por que a implantação de um procedimento operacional padrão é algo assim tão importante para ajudar você a bater as suas metas na logística? Pelo seguinte, vamos lá. Algumas pessoas, quando a gente fala sobre procedimento, elas já fazem uma cara feia, porque acha que um procedimento ela tem um intuito, ele é feito com o intuito de engessar as pessoas, de tirar a flexibilidade das pessoas, tirar a flexibilidade da operação, de certa forma tira a naturalidade dos profissionais. E tem gente que acha que um procedimento faz com que as pessoas se tornem robôs. Bom, talvez por isso alguns profissionais tenham tanta resistência a seguir procedimentos, enquanto que outros entendem a importância e seguem. Então, esses profissionais que tendem a ter uma resistência maior para seguir procedimentos, eles acham que o procedimento foi feito ali para engessar a operação, para eles se transformarem em robôs. Só que ter procedimento é algo muitíssimo importante para qualquer empresa, para qualquer negócio. Porque vamos pensar como seria se nós não tivéssemos um procedimento. Pensa numa operação logística, onde você tenha diversos colaboradores. Vamos pensar, por exemplo, numa operação numa área de expedição, ok? Bom, nessa operação de expedição, você muito provavelmente vai ter alguns colaboradores trabalhando. Vai ter operadores de empilhadeira, vai ter conferentes e vai ter alguns auxiliares. Todos eles vão estar trabalhando ali juntos. Para quê? Para fazer a expedição, para carregar os caminhões. Agora vamos imaginar o seguinte: se cada um desses profissionais, se cada um desses colaboradores resolvesse carregar a carga de um caminhão do jeito deles, baseado no que eles conhecem, baseado nas experiências que eles têm. Como é que isso iria funcionar? Será que isso seria bom para a operação? Será que isso seria produtivo ali para aquela operação de expedição? Será que atenderia as necessidades dos clientes e também as necessidades internas da empresa? Olha, eu posso te afirmar que a resposta para todas essas dúvidas, para todos esses questionamentos, ela é não. Por quê? Se cada colaborador ele tiver o seu próprio jeito de fazer aquela operação, o que vai acontecer? Alguns colaboradores vão ser bem improdutivos. Alguns podem ser muito improdutivos e vão demorar muito mais tempo para fazer aquela operação, para fazer aquela atividade, do que o necessário, do que é o esperado para se concluir. Então isso vai gerar uma improdutividade em alguns colaboradores. Enquanto que outros, você pode ter até maior produtividade. Você pode ter colaboradores muito produtivos. Só que eles vão ser produtivos em termos de agilidade no carregamento dos veículos. Eles vão carregar com muita velocidade, só que colocando em risco a segurança da operação. Então o que adianta você ter uma baita agilidade, uma baita produtividade e colocar em risco ali as pessoas que estão trabalhando naquela operação? Também não funciona. E as cargas, cada um vai carregar do seu jeito. Então as cargas elas podem estar sendo carregadas de tal forma que potencializa a ocorrência de avarias. E aí o que vai acontecer? A chance de uma carga chegar com algum problema, com algum defeito,
lá no seu cliente vai aumentar. Por quê? Porque cada um está fazendo do seu jeito. Então, isso ele está falando só de alguns problemas que podem acontecer pela falta de um procedimento. Agora, tem outros que podem acontecer. A gente poderia ter problemas, por exemplo, de erros de separação de carga, nós poderíamos ter erros de carregamento, divergências de estoque e por aí vai. Tudo isso por quê? Porque cada um faz do seu jeito, ou cada um está fazendo do seu jeito. E com esse exemplo, eu tenho certeza que agora você consegue perceber por que um procedimento operacional padrão é tão importante para a sua operação. Você não consegue? Você imaginou que você tendo, um procedimento padrão para a operação, você vai garantir o quê? Que todos os envolvidos naquela atividade estejam executando aquela operação, aquela atividade da mesma forma. Não vai ter um colaborador A fazendo diferente do colaborador B, fazendo diferente do colaborador C. Todos vão estar fazendo da mesma forma. E quando você padroniza aquela atividade, como ela tem que ser executada, você consegue padronizar de uma forma que você vai sempre conseguir obter o melhor resultado. Vai conseguir obter o resultado esperado. É esse o grande objetivo quando você tem um procedimento operacional padrão. Garantir com que o resultado seja sempre atingido. É a forma de você fazer com que o melhor resultado ele não aconteça por acaso. Porque não foi algo que você decidiu de uma forma aleatória o procedimento. O procedimento não foi feito de qualquer jeito. Ele foi feito de uma forma pensada, de uma forma analisada. Analisada para quê? Para que você conseguisse obter o melhor resultado naquela operação. Por isso que ele tem que ser seguido. Então, dessa forma, você tendo um procedimento operacional, um padrão de operação, um padrão de execução, a sua chance de conseguir atingir sempre os mesmos resultados, ela vai aumentar significativamente. E independentemente de quem estiver à frente daquela atividade, de quem estiver à frente daquela operação. Se você tem uma operação em turnos, no turno A, turno B, turno C, não vai fazer diferença, porque é padrão. Como é feito no turno A, vai ser feito no turno B. E aí o resultado esperado com aquela atividade sempre vai ser o mesmo. Então, se você tem um padrão estabelecido, um padrão de execução daquela atividade, daquela operação estabelecido, você vai conseguir sustentar para que você tenha condições de bater as suas metas na logística. Porque você definiu um padrão para você atingir um resultado. E a partir do momento que todo mundo está seguindo aquilo, você consegue ter sustentação para também conseguir bater a sua meta na logística. E eu acredito que você realmente tem entendido a importância de ter um procedimento operacional, para que você consiga padronizar a execução de uma operação, de tal forma que você consiga sempre obter os mesmos resultados, os melhores resultados. Mas eu tenho certeza que você também já viu, muitas vezes, acontecendo erros na operação. As coisas não acontecendo da forma como era esperado. E mesmo tendo um procedimento. Você já não viu isso? Tenho certeza que você já viu. Situações que, poxa, mas como que aconteceu isso? Se nós temos um procedimento aqui, claro, falando como tem que ser feito. Por que nós estamos cometendo tantos erros? Por que está dando tanta coisa errada se existe um procedimento operacional aqui para aquela atividade? Eu já vi isso acontecer e você com certeza também já viu isso acontecer algumas vezes. E por que você... E dessa forma, quando a gente acaba vendo isso, acaba vendo isso acontecer no dia a dia, o que faz com que a gente pense? A gente acaba pensando que um procedimento operacional ele é apenas um documento elaborado ali pela empresa para cumprir alguns requisitos do sistema de gestão de qualidade. E que na prática o procedimento operacional não serve para absolutamente nada. Quando você vê essas situações acontecendo
de erros na operação, das coisas não acontecendo da forma esperada, te faz pensar isso, que aquele documento ali é só para cumprir uma exigência de um programa de qualidade, de algum requisito do sistema de qualidade da sua empresa, da empresa onde você trabalha. Só que se você pensa assim, talvez você esteja até pensando assim, dessa forma, por quê? Porque pode ser que você está usando o procedimento operacional da forma errada. E você tem que entender qual que é a forma errada. E qual que é a forma errada de se usar um procedimento operacional ou de se preparar um procedimento operacional. Vamos lá. Um dos erros é fazer um procedimento sem ter o total conhecimento de como as coisas funcionam no dia a dia. Esse é um erro clássico. Sem esse conhecimento, o que vai acontecer? Você vai acabar incluindo no procedimento atividades que não são simples e nem são práticas para serem executadas ali no dia a dia pelos colaboradores. Eles não conseguem executar aquelas atividades que estão lá no procedimento. Por quê? Porque você não entendeu como as coisas funcionam no dia a dia. E, inclusive, essa questão de não conseguir executar no dia a dia pode estar relacionada a dois pontos. Pode ser que eles não consigam executar porque não tem os materiais necessários, quer dizer, faltam os materiais necessários para execução, e até mesmo não tem uma estrutura física adequada. Então você colocou uma coisa no procedimento que não é viável. Não tem como fazer, porque o cara não tem o material disponível para executar, e aonde ele está, as condições que ele tem, não permite com que ele execute o procedimento daquela forma que foi escrito. E um procedimento assim, é claro que não vai funcionar. Não tem como funcionar. E se ele não vai funcionar, ele não vai ajudar você o quê? A manter a sua operação nesse novo patamar que você atingiu. Não vai ajudar você a garantir que os resultados que você alcançou sejam mantidos. E, consequentemente, você não bate a meta. Por quê? Porque não está fazendo sentido o que está escrito com a situação que os colaboradores têm. Eles não têm nem material e nem condições físicas para executar o que está previsto ali no seu procedimento. E um outro erro, também muito comum, é o quê? É o procedimento ser muito complexo, muito difícil de entender. A compreensão do procedimento é de extrema dificuldade. E se ele for muito complexo, o que pode acontecer? Vai ocorrer erro de interpretação. E é muito importante que um procedimento ele seja bem claro para quem vai utilizar ele no dia a dia, justamente para não ter erro de interpretação. Porque se tiver erro de interpretação do que está escrito ali no procedimento, o que vai acontecer? O padrão ele não vai ser executado. As pessoas vão ter dificuldade de seguir o padrão. E uma vez que você não segue o padrão que você estabeleceu, o que vai acontecer? O resultado não vai sair como você esperava. Ou não vai sair como era esperado lá no procedimento. E, de novo, consequentemente, você tem a meta sua na logística sendo penalizada. Então, você fazer um procedimento extremamente complexo, de difícil compreensão, não vai também ajudar a fazer com que você garanta a manutenção desse novo resultado, a manutenção da sua operação nesse novo patamar que você alcançou. Então, para que você consiga tirar o máximo proveito possível de que um procedimento operacional pode te dar, pode proporcionar para a sua operação, você precisa ter certeza que está fazendo tudo da forma certa. E qual que é a forma certa? Um procedimento operacional, ele é algo simples, tá? E eu acho que por ser algo tão simples de se fazer, às vezes as pessoas podem não ter o cuidado necessário quando ele vai ser elaborado. Justamente por ele ser algo simples. Não é tão difícil você fazer um procedimento operacional. E aí, esses cuidados que você não pode não ter na elaboração do procedimento, essa falta de cuidado, quando você negligencia algumas coisas, justamente essa falta de um olhar bem atento, o que vai acontecer? Vai acontecer com que você tenha um procedimento que
não consiga captar tudo que precisa realmente ser feito para você atingir aquele resultado esperado. E esse ponto é muito crítico. E para se fazer certo, né? Para se fazer certo um procedimento operacional, a primeira coisa é a seguinte: você precisa ter certeza, né? Certeza de que o que você está colocando no procedimento, de que é viável e é aplicável na rotina de quem vai executar. Então, a primeira coisa é ter certeza disso. E como é que você consegue ter essa certeza? A única forma de você ter essa certeza de que o que você está colocando ali no procedimento é viável e aplicável no dia a dia é você acompanhando a rotina dessa operação no loco. Como eu costumo dizer, lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem. Você tem que ir lá na operação, né, entender como que aquele procedimento vai funcionar no dia a dia. Você tem que pegar o procedimento, entender a rotina, entender o ambiente onde ele vai ser executado, para você ter certeza de que você preparou o procedimento de tal forma que ele possa ser usado. E depois que você foi no Gemba, que você viu a operação acontecendo ali, você viu como é que funcionavam as coisas, preparou o procedimento, qual que é a etapa que você tem que fazer agora? Você tem que testar. Você precisa pegar o procedimento que você fez, o procedimento que você escreveu, e agora é a hora de você testar esse procedimento na prática. E, de preferência, o teste ele tem que ser feito com quem vai executar aquele procedimento. Não pode ser um teste com qualquer pessoa. Pega uma pessoa que vai fazer aquela atividade e testa junto com ela. E você deve testar para ter certeza de que todas as etapas necessárias para você conseguir chegar naquele resultado esperado foram contempladas ali no procedimento. Todas as etapas necessárias, todas as atividades críticas, que está tudo ali devidamente descrito no procedimento. O procedimento é um passo a passo para garantir que todas as pessoas que façam aquela atividade consigam chegar ao resultado esperado. Então, quando você vai testar, você vai ter certeza de que está tudo ali, está bem claro, que a pessoa consegue entender, que o entendimento é simples. E aí você consegue ter certeza de que o procedimento está sendo feito da melhor forma e que vai chegar no resultado esperado por você. Pois, se você está fazendo um procedimento e o entendimento não estiver claro, o que vai acontecer? Vai dar margem de dúvida. Margem de dúvida para quem está executando fazer de um jeito que pode não ser o ideal. E pode não ser o ideal para atingir aquele resultado esperado. E assim atingir a meta. Então você tem que ter um procedimento que seja zero dúvidas. Ele tem que ser muito claro. E para você ter uma maior clareza num procedimento operacional, é muito bom você usar fotos ou ilustrações. E essas fotos, ilustrações, né, de algumas atividades-chave que devem ser feitas ali naquela operação. Isso vai ajudar muito, porque quando você consegue visualizar como tem que ser feito, é muito melhor do que você ler. Ler, como eu disse, dependendo de como estiver escrito, pode levar a um erro de interpretação. Uma imagem, uma ilustração é muito mais fácil de compreender. E aí você consegue ter certeza de que as pessoas estão realmente cientes da forma correta de fazer aquilo. E depois que você pegou o procedimento, você passou o procedimento pelo teste e está perfeito, testou, todas as etapas estão contempladas, tudo que tem que ter, que é crítico, está lá descrito. Agora é hora de você fazer o quê? É hora de você treinar as pessoas que vão executar aquele procedimento, que vão estar envolvidas com aquela operação. É a hora do treinamento. E você tem que garantir que esse treinamento seja feito com 100% dos colaboradores e por uma única pessoa. Vamos assim chamar um instrutor líder. O instrutor líder
ele pode ser o líder da operação. Ele pode ser o encarregado da operação, ou pode ser o supervisor da operação. Mas você tem que garantir que seja feita por uma única pessoa. E tem que ser um treinamento formal. Não é algo informal, pega esse procedimento e dá uma lida. Não, tem que ser um treinamento formal. Você não pode deixar com que o procedimento operacional ele seja repassado informalmente entre os colaboradores. Você não pode deixar que aconteça aquele famoso telefone sem fio. Quando um colaborador passa para o outro o que é que tem que ser feito. Porque se ele fizer isso, pode ocorrer uma falha importante de comunicação. E aí alguma etapa crítica, alguma etapa extremamente necessária daquele procedimento pode não ser feita. E, consequentemente, o resultado não vai ser atingido. Então, você precisa garantir que o procedimento, depois que ele estiver redondo, seja feito um treinamento. Que todos os colaboradores envolvidos naquela operação sejam treinados por uma única pessoa. Até para que você não tenha pessoas diferentes treinando, e aí cada um vai falar de um jeito. Então é importante você ter essa uniformidade no treinamento, para garantir que todos tenham entendido da mesma forma, certo? E depois que você acabou o treinamento, é importante que confirme com todo mundo, né? Que todos tiveram um entendimento bem claro de qual que é o objetivo daquele procedimento, qual que é o resultado esperado e quais são as atividades que precisam ser executadas. Então, ao final desse treinamento, todos os colaboradores precisam ter claro o que se espera com aquele procedimento, o resultado e por que ele está sendo implantado, que é o objetivo. E esse alinhamento ele vai garantir com que todos da equipe estejam cientes do resultado esperado e, consequentemente, da meta que aquele procedimento vai ajudar a ser batida ali na sua operação logística. E quando você segue corretamente, vai ajudar, sim, você a conseguir bater a sua meta. E antes de terminar, eu queria te dar uma dica em relação ao procedimento operacional. O sucesso de um procedimento operacional, ele depende do quê? Depende dele ser cumprido, né? Ser cumprido da forma como foi escrito. Se você não cumprir, né? Se a operação não cumprir um procedimento da forma como está escrito, ele não vai ter sucesso. Então, o sucesso no procedimento operacional é que ele seja cumprido à risca, ponto a ponto. E qual que é a forma que você consegue saber que um procedimento está sendo cumprido corretamente, que todas as etapas previstas estão sendo seguidas? Como é que você consegue fazer isso? Bom, vamos primeiro para a seguinte parte. Se algo na sua operação está saindo diferente, né, não está saindo conforme o resultado esperado, já é um indício claro que o procedimento não está sendo seguido. Que o procedimento operacional tem algum problema que ele não está sendo seguido pela operação. E aí você precisa entender por que não estão conseguindo cumprir o procedimento. E aí, de novo, você vai ver naquelas etapas. Será que tem os materiais necessários? Será que está com as condições físicas necessárias? Será que as pessoas entenderam o procedimento? Será que todos foram treinados? Essa é uma pergunta. Então, se tem alguma coisa dando errado, já é um indício claro que tem algum problema ali em relação ao procedimento operacional que você precisa investigar. Mas o ideal é que você faça isso antes. O ideal é você agir antes que você tenha problemas nos resultados, para que você já consiga garantir que não vai ocorrer, né? Para você garantir que não vai ocorrer exatamente resultados não esperados. E como é que você faz isso? Você faz isso através de um diagnóstico. Você vai fazer um diagnóstico na sua operação. E esse diagnóstico, ele funciona da seguinte forma. Você tem que acompanhar como aquela atividade ela está acontecendo ali na prática. Tudo que está escrito no procedimento operacional, você tem que acompanhar como que está sendo feito ali no dia a dia das pessoas que executam aquela atividade. E você vai estar lá junto da operação, junto com o responsável pela execução daquela atividade. E quando eu falo responsável, não é o responsável da operação, é realmente a pessoa que executa a atividade. E você, durante todo esse acompanhamento que você vai fazer, você vai estar acompanhando quietinho e seguindo ali o procedimento operacional.
E você vai fazer esse diagnóstico com o máximo de colaboradores possível, para que você consiga ter certeza que todos sabem o jeito correto de ser feito e também para garantir que todos estejam fazendo do jeito correto. Então, depois que você conclui esse diagnóstico, você vai ter o quê? Você vai ter mais tranquilidade. Você vai ter mais tranquilidade em saber que a sua operação está seguindo um procedimento e que os resultados esperados eles serão alcançados. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo como tem que ser feito e estão fazendo da forma correta. E, consequentemente, isso vai fazer com que você consiga bater as suas metas. Então, é algo muito simples de ser feito, o diagnóstico, e ele vai poupar você de uma possível dor de cabeça. Que dor de cabeça? Uma dor de cabeça causada aí por algum resultado, inesperado, porque o procedimento não está sendo executado da forma correta. Então, esse diagnóstico ele é extremamente importante que você faça para garantir que o treinamento foi bem feito, que todo mundo entendeu o procedimento e que ele está sendo realmente seguido ali no dia a dia. Essa é a forma que vai garantir com que os resultados sejam mantidos, que os resultados esperados sejam alcançados e, consequentemente, que você consiga bater a sua meta na logística. Tá legal? Então, foca nisso, não deixe de passar essa questão do diagnóstico na sua operação. Tudo bem? Isso é extremamente importante para você conseguir a manutenção dos resultados da sua operação e você bater a sua meta. Pessoal, acabamos aqui agora a nossa live. Esse é o momento que eu abro para perguntas. Espero que vocês tenham ficado bem claro para vocês toda essa questão da importância de você ter um procedimento operacional para que você consiga manter os seus resultados, melhorar os resultados e bater as suas metas. Porque depois que você mantém os resultados, nada é tão desafiante, depois que você alcança, que você melhora os seus resultados, nada é tão desafiante quanto você manter os resultados. Não é fácil. Muitas vezes você vai ver um gráfico onde alguém atingiu uma meta uma vez e depois não atingiu mais. Por quê? Porque não conseguiu manter o resultado. E manter o resultado, você precisa realmente garantir que todo mundo da operação ali esteja bem ciente como que precisa executar cada uma das coisas. Tá legal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou responder aqui da Beatriz primeiro. Tem possibilidade de um novo padrão não dar certo na operação? Beatriz, se um novo padrão ele foi muito bem pensado e muito bem analisado e discutido com as pessoas que estão ali no dia a dia, eu arrisco dizer que a chance dele não funcionar é muito pequena. Agora, se a pessoa que implantou esse procedimento, esse novo padrão, se ela não teve o cuidado de garantir que as condições necessárias estavam lá disponíveis para as pessoas que vão executar, para os colaboradores que vão executar aquela atividade, não tem condição de executar, não está disponível a condição para ele, não tem os materiais que ele precisa, não tem os equipamentos, aí pode ser que não funcione. Então, se você faz todas as etapas anteriores de uma forma correta, ou seja, indo na operação, conhecendo a rotina, discutindo com os envolvidos e desenhando depois tudo isso juntos e checando lá, testando para ver se realmente faz sentido ou não faz sentido, a chance de um padrão não dar certo é baixa. Porque você conseguiu fazer todo um estudo prévio. Agora, tem gente que pode, no desejo de querer fazer algo muito rápido, às vezes pode pegar e implantar um procedimento de forma muito rápida, sem considerar todas essas nuances e as peculiaridades da operação, e aí o padrão não funciona. Então, a chance de você não ter um padrão funcionando é baixa. E um outro ponto que é importante considerar para que você realmente consiga ter um padrão funcionando da forma correta é treinamento. O que a gente mais vê são pessoas burlando procedimentos. Porque
acha que fazendo de uma outra forma é mais rápido, fazendo de uma outra forma é melhor. Mas as pessoas precisam entender que se foi feito um procedimento, foi feito porque aquela é a melhor forma de fazer. E aí o que cabe? Cabe à pessoa que está vendo um procedimento que não está sendo seguido, explicar para aquela pessoa e entender por que ela está fazendo de uma forma diferente. Pode até ser que seja uma oportunidade de você revisitar o procedimento. Você fala, olha, tem gente fazendo diferente e essa forma que está sendo feita parece ser uma boa forma. Tudo bem. Então cabe você revisita o procedimento e muda o padrão, porque alguém melhorou o procedimento. Agora, se a pessoa está fazendo porque ela não está querendo cumprir alguma etapa, a gente precisa entender por que ela não está cumprindo. Vamos lá. Se você fizer uma boa análise da rotina, entender bem como as coisas funcionam no dia a dia, você discutir com todos os envolvidos, testar na prática antes de implementar o procedimento, testar que ele está realmente, que ele consegue ser algo executável. Se você deixar ele muito claro, fácil entendimento, com figuras, com fotos, para qualquer pessoa consiga entender, e você garantir que todo mundo seja treinado e fazer um diagnóstico de que todo mundo está fazendo conforme o procedimento, eu, sinceramente, entendo que você vai cobrir 100% da chance de um padrão não funcionar. Então, eu acho que não dá certo quando alguém não fez uma dessas atividades. Essas etapas são etapas que você vai ver que são lógicas. Você não pode sair treinando as pessoas sem antes ter checado se o procedimento está claro, se ele é aplicável, se ele é viável ali no dia a dia. Isso mesmo, Beatriz, isso é a chave. Não adianta você querer que uma pessoa faça alguma coisa se ela não tiver os recursos necessários para fazer, se não tiver as condições, o ambiente. Isso é muito importante. Então vamos lá, não adianta que você, vamos supor que você trabalhe com um produto que ele tem uma questão de contaminação, né? Que você não pode deixar que esse produto seja um produto alimentício, farmacêutico. E se por alguma razão o seu armazém ele não é vedado de forma correta, ele está sujo, tem algumas situações que permitem que entre sujeira no armazém. Então você não está dando condição suficiente para garantir que os seus produtos fiquem livres ali de contaminação. Então a empresa precisa sim olhar toda a estrutura, as condições básicas, né? Material, os equipamentos e o ambiente. Legal, Beatriz? Ficou claro para você? Legal, bacana. Então assim, seguindo essas etapas não tem como não dar certo, tá? Então vai por mim que o procedimento operacional ele funciona, mas você precisa seguir tudo, tá legal? Então bacana, agradeço aqui a todos os que estiveram presente, espero que tenham aproveitado, que apliquem no dia a dia essa dica em relação a fazer um diagnóstico na forma correta de aplicar um procedimento operacional e que consigam ter aí excelentes resultados nas suas operações. Tá legal? E espero você na nossa próxima live, na terça-feira que vem, no mesmo horário, às 7h30 da manhã, aqui no Instagram. Tá legal? Um grande abraço e um excelente final de semana para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.